perguntarmos a Dorival Júnior aquilo que você sempre quis saber. Aquela pergunta mais agora não tem choro. A gente liberou agora não tem jeito. Primeira pergunta é minha, Dorival Júnior. O Neymar te derrubou do Santos em 2010? Não, eu acho que não foi o Neymar. Eu acho que a situação que foi provocada. Depois disso, a diretoria do Santos tomou uma posição em razão de eu querer dar uma punição ao Neymar e eles não autorizarem a punição, que eu respeitei. Aí foi um segundo momento. A situação aconteceu. A diretoria queria dar uma punição administrativa, só que existe uma punição técnica dada pelo treinador. E a diretoria não autorizou essa punição. Eu achava que aquilo, para mim, seria necessário pelo momento. Para mim, a entidade ela tem que ser muito mais importante do que qualquer atleta. E a minha situação com o Neymar estava resolvida naquele dia da partida. Após a partida, já estava tudo solucionado. Ele tinha que saber que no clube existiria uma disciplina que teria que ser cumprida. Apenas isso. Então, para mim, não foi a situação do Neymar. Depois disso, a diretoria entendeu que não seria conveniente duas punições. Teoricamente, uma punição administrativa, que seria dada uma multa, e uma punição técnica. Eles achavam que quem seria penalizado seria o Santos. E eu, como gestor de um grupo, eu tenho que também entender que aquilo para mim seria necessário. Porque amanhã eu não poderia cobrar um outro atleta da forma se não houvesse uma punição para o Neymar naquele momento. Perfeito. Celso? A sua declaração deixa claro que existe um desrespeito muito grande ao treinador de futebol no Brasil, e você já passou por outras situações de desrespeito. De um modo geral, sim. Como ser demitido, por exemplo, depois de estar com Covid e nem comandar a equipe no Atlético Paranaense. Por que você acha que o treinador no Brasil ele é tão desrespeitado? Celso, é uma sequência de fatos. Para mim, e isso eu falava quando eu era treinador, jogador, eu não falo só depois que eu virei treinador. Para mim, o treinador, ele sempre foi uma muleta de todos os setores que envolvem o futebol. O atleta, ele relaxava a partir do momento que ele sentisse que o treinador estava balançando. Ele sabia que ele não brigaria por uma posição, que o treinador, teoricamente, a grande maioria, nós falávamos assim, o treinador não gosta de mim. Não. Se você produzir, se você jogar, ele vai gostar sempre de você. E tem momentos que você tem que sair do time. Então, você vira como uma muleta para a diretoria, no sentido de resolver uma situação ou de solucionar um problema, teoricamente. Para a imprensa, de um modo geral, porque não existe um questionamento técnico e tático a respeito do treinador, o desenvolvimento do trabalho. Não se questiona o trabalho. Eu estou há 20 anos como treinador, me desculpem, mas eu nunca recebi uma pergunta tática dentro de uma partida, logo após ela. Por que aconteceu isso? Por que houve essa alteração? Uma mudança comportamental do teu time? Foi em razão do quê? Então, as perguntas são ou no sentido de que eu botei um volante e o time sofreu um gol, ou eu tirei um zagueiro e consegui fazer um gol lá na frente, aí sim eu sou exaltado. Então, isso nós sentimos muito. E o treinador ficou nessa flutuação. Por quê? Porque foi muito cômodo a partir de um determinado momento que tudo que acontecesse dentro de um clube seria imputado ao treinador. E essa figura do treinador, ela ficou instável. E isso eu falo desde quando eu jogava. Uma ocasião, eu tinha liberdade com um presidente de clube e na quarta rodada do Campeonato Paulista, ele tirou o nosso treinador. E eu falei com ele por que ele estava fazendo aquilo, já que o time estava num processo de montagem. O elenco estava se reunindo praticamente em cima daquele momento. Foi com o treinador da Matonense, um dos últimos clubes que eu trabalhei. E a Matonense fez uma grande campanha. O treinador não estava errado, estava montando um time. A Matonense foi a campeã do interior aquele ano. E na quarta rodada nós tínhamos o treinador sendo substituído. Então,
Eu acho que se nós não mudarmos essa concepção no nosso país, nós nunca vamos conseguir avaliar o real trabalho de um profissional, nunca, porque não é dado tempo. E esse tempo, ele é cumprido, às vezes, por 3 profissionais, porque ninguém queima etapas no futebol. Você monta, você corrige e você aí sim atinge objetivos. E no futebol brasileiro, na maioria das equipes, esse processo todo, que na Europa se leva aí 3, 4 anos para se desenvolver, como foi Klopp agora, né? Depois do 4º ano que ele começa a produzir resultados. No Brasil, esse processo todo, você, ao contrário, você passa ele com 4, 5, às vezes 6 treinadores para atingir o mesmo resultado que na Europa se conquista com apenas um. Então, eu sinto isso. É um processo todo, e essa instabilidade ela foi gerada por todo o desenvolvimento que existiu ao longo de 20, 30 anos, os últimos 30 anos. Dorival, nós falamos sobre disciplina e o Flávio mencionou sobre o Neymar, mas um Paulo Henrique Ganso, hoje com 32 anos de idade. Nós estamos vendo tantos jogadores voltando para o Brasil, pensando em seleção, pensando em Copa do Mundo, jogadores tarimbados já. O que acontece o que aconteceu? Ele poderia ter mais cabeça se ele fosse corrigido lá atrás? Olha, Paulo, eu acho que o Paulo Henrique ele teve um início de trajetória maravilhosa. Tanto é que na Copa de 2010, ele era mais reconhecido, talvez, naquele momento, do que o próprio Ney. E de repente ele teve 2 lesões muito sérias. Eu não sei se isso daí talvez tenha interferido no desenvolvimento da carreira do Paulo, mas foram lesões complicadas. E eu sinto hoje porque o Paulo era um jogador assim excepcional, um jogador cerebral em todos os sentidos. Um cara que fazia diferença, ele conseguia achar um passe onde ninguém conseguia enxergar um espaço. E ele conseguia enfiar uma bola de gol. Então, para mim foi muito difícil acompanhar esse momento após a minha saída do Santos, né? Em que o Paulo não tenha conseguido o desenvolvimento que ele talvez iniciou na sua carreira. Foi muito complicado, talvez, para ele como atleta, vivenciar toda essa condição. Miller? Dorival, todos nós sabemos que o nosso futebol está muito defasado. O nível técnico caiu muito, muito, muito. Por outro lado, o nível dos nossos treinadores também caiu muito, na minha opinião. Haja vista que os grandes times, né, os grandes clubes do Brasil, eles preferem, hoje a prioridade são treinadores estrangeiros. Por que você acha que os clubes hoje estão priorizando os treinadores estrangeiros? Miller, é um outro aspecto que nós vamos levar. Você é a favor também de um treinador estrangeiro? Nós vamos levar. Não, eu sou a favor desde que o treinador venha e acrescente algo ao nosso futebol. Eu não vou discutir que nós deixamos as coisas passarem, que nós não abrimos os olhos nessa condição da instabilidade do treinador, nessa situação de não nos prepararmos de repente adequadamente. O que eu acho, nós não podemos botar tudo no mesmo tacho. Não são todos que fazem a diferença e nem todos os brasileiros estão defasados. Não, de forma alguma. Eu acho que muita coisa está acontecendo. Primeiro ponto que eu acho que é muito importante. Nós temos 1.500 jogadores fora do país, todo ano. As nossas equipes, elas são compostas e elas são recompostas ao longo de uma competição. Que equipe europeia passa por um momento como esse? Nenhuma. Quando finaliza uma competição, o time europeu vai numa prateleira de mercado e pega os melhores jogadores, mantendo aquela base que foi campeão, vice-campeã, na sua competição nacional. Então, no Brasil, ao contrário, você às vezes recompõe a sua equipe por 2 ou 3 vezes no mesmo ano. É muito difícil isso. Por quê? Porque você tem que fazer resultados, você tem que fazer um bom futebol e, ao mesmo tempo, manter uma regularidade. Não se consegue fazer isso.
Outra coisa que eu acho muito importante é a saída dos nossos jogadores prematuramente. Nós estamos perdendo garotos, nós estamos perdendo jogadores médios, jogadores tops. 1.500 jogadores fora do país. Imaginem se no Flamengo nós tivéssemos mais 3 jogadores que estão lá fora, no Palmeiras mais 3, no Vasco mais 3, no Flamengo mais 3, elevaríamos o nível do nosso futebol. Eu me lembro que na época, principalmente na nossa época, 10, 15, 50 jogadores saíam do país. Sim. Quer dizer, você tentar achar um substituto para um Miller, para um Paulo Sérgio, um substituto para um Romário, não na mesma altura, mas de repente você conseguiria buscar numa competição de Série B, conseguiria abastecer uma equipe de Série A. E hoje isso não tem acontecido, porque, na minha opinião, e respeitando todos os profissionais de futebol, 40% dos jogadores que jogam numa Série A não poderiam estar nessa Série A. Deveriam estar numa Série B. 40% de B na C, 40% de C nas séries D, enfim. Por que isso? Com todo o respeito, não é demérito isso, mas nós perdemos em quantidade e não conseguimos uma reposição à altura. Uhum. Além do que, nunca fomos grandes formadores. Os nossos jogadores apareciam, brotavam, a todo instante aconteciam. O mundo só viu, ao longo de anos e anos, os grandes jogadores de futebol brasileiros, um pouco mais sul-americanos, mas principalmente os grandes jogadores brasileiros. E nós não estamos conseguindo repor a altura. Nós perdemos a nossa formação, que era a rua, eram os campinhos. Ficamos apenas com o futebol de salão hoje. Então, para mim, gerou um problema muito sério. Nós estamos tentando coordenar trabalho de garotos com 9, 10, 11 anos. Gente, jogador tem que jogar bola, ele tem que brincar, ele tem que fazer isso daí, ó, que esse garoto faz, do Flamengo, o Michael, que o menino olha, são 3 ou 4, que tem o Bibi, essa condição de poder partir no 1 para 1. Hoje nós perdemos isso, essa essência do futebol brasileiro. Para mim nós estamos perdendo, Miller. Sim. Hoje nós não temos mais os jogadores que partem no 1 para 1. Os nossos grandes jogadores que fazem 1 para 1 estão lá fora. Sim. Então é um complicador. Meu querido Dorival, você foi injustiçado no Palmeiras em 2014, que afinal de contas você foi demitido um dia depois de livrar o time do rebaixamento. Você se sentiu injustiçado? Não é injustiça, Chico. É que tudo que é conversado não é caro. E quando eu sentei com o presidente Paulo Nobre, para poder conversar, eu falei, Paulo, eu não tenho pressa de chegar no Palmeiras. Eu gostaria de um dia chegar no Palmeiras, mas gostaria de iniciar um trabalho no Palmeiras. Ele falou, Dorival, se você tirar o time do rebaixamento, nós vamos fazer um grande time para o ano que vem. E eu acho que aos trancos e barrancos aquilo foi alcançado, porque não foi fácil aquele trabalho. Eu tinha 47 jogadores dentro do vestiário. 47? 8 estrangeiros. 8 estrangeiros, porque haviam sido contratados 4 jogadores logo na minha chegada e o treinador acabou indo embora. Logo que chegaram esses jogadores. Então não foi um trabalho fácil, Chico, foi um trabalho muito complicado. Olha, ganhamos alguns jogos fora de casa que ninguém imaginava, que ninguém esperava, e aquilo é que conseguiu fazer com que o Palmeiras saísse daquela situação, preparando os anos seguintes. Sentimento, ficou uma frustração, porque para mim eu iniciaria no ano seguinte, e aí eles poderiam avaliar o meu trabalho, se o meu trabalho realmente teria condições de êxito ou não dentro do Palmeiras. Mas foi apenas isso, no mais. A última pergunta, Celso Atenck. Roeu o osso, perdeu o filé mignon, né, Dorival? A pergunta que eu queria fazer é sobre a sua passagem no Flamengo. O que aconteceu ali entre você e o Diego Alves, o goleiro, atual goleiro do Flamengo? Se teve alguma coisa a ver com a sua saída depois? Não teve nada a ver com a minha saída. Eu tinha um contrato com o Flamengo porque era um final de mandato do presidente Bandeira, e haveria uma eleição no final desse ano. Com o Diego, ele estava voltando de uma lesão, ele ficou, eu não tenho certeza, assim, acho que 5 ou 6 partidas fora. O time vinha num processo de evolução, tanto é que chegou a vice-campeonato brasileiro.
Ele achou que no retorno talvez ele tivesse que voltar jogando. Eu respeito a posição do atleta, mas eu também tenho a minha posição. Não quer dizer que de repente, depois de mais 1 ou 2 jogos, o Diego pudesse voltar. Aí é uma outra condição. Mas ele havia feito apenas um treinamento comigo e imaginou que talvez pudesse jogar na sequência. Penso eu que tenha sido isso. Mas não questiono o que ele fez e não foi o motivo da minha saída do Flamengo, não. A forma como ele fez foi errada, não? Muito bom, muito bem. Legal, valeu, Dorival. Bom paredão, hein?